Bom dia, hoje é quinta-feira, 15 de junho de 2023. Eu sou Bruno Amorim e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Vendas online de pequenos e médios negócios no Dia dos Namorados sobem 20% em comparação ao ano passado. O governo federal promete acabar com a concorrência desleal no varejo, que só em 2022 provocou prejuízo de 70 bilhões de reais. E pesquisa do Sebrae revela que microempreendedor individual formalizado ganha e trabalha mais do que aquele que não tem CNPJ. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. O governo prometeu acabar com a concorrência desleal, que no ano passado causou um prejuízo de 70 bilhões de reais, quase 1% do produto interno bruto. A promessa foi feita durante reunião do presidente Lula com os principais empresários do setor varejista. E quem acompanhou a reunião lá no Palácio do Planalto foi o repórter André Lage. Empresários do setor do varejo se reuniram com o presidente Lula e outros representantes do governo no Palácio do Planalto. Segundo o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, nas 2 horas de reunião foram debatidos temas como a alta dos juros, que tem prejudicado o setor varejista, além da reforma tributária e a questão da lealdade comercial. É dever do governo manter uma concorrência leal. Uma concorrência leal. A importação, de produtos sem pagar imposto chega a 70 bilhões de reais, quase chegou o ano passado. Isso é quase 1% do PIB. E não prejudica só o comércio instalado, prejudica a indústria também, a indústria brasileira. Então esse foi um segundo tema também abordado. A Fazenda e a Receita vão agir. O terceiro foi reforma tributária, ela foi também bastante colocada e de maneira muito positiva. É ouvir, é diálogo e a gente poder avançar. A reunião aqui no Palácio do Planalto reuniu nomes importantes do setor varejista. Entre eles, Luísa Trajano, proprietária e presidente do Conselho de Administração das lojas Magazine Luiza. Além dela, representantes de outras marcas fortes do cenário econômico do país, como, por exemplo, as lojas Renner, o Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, entre outros. O presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, IDV, disse que o setor foi muito bem recebido pelo governo. Ele citou os juros altos como um dos temas prioritários debatidos no encontro, já que ele impede o poder de compra das famílias e dificulta que as empresas possam impulsionar seus negócios. E também notamos que tem uma dificuldade grande em alguns programas por conta dos juros. Realmente a gente tem uma expectativa de que a questão dos juros tenha uma regressão a curto prazo. Sabemos que o Banco Central tem um rito para que isso ocorra, mas nós notamos que vários programas que serão bons para o varejo, para o mercado, dependem disso também. E os juros, não só a questão da Selic, do Banco Central, mas o juro praticado do cartão de crédito, que é muito elevado também. Então, que é o próprio mercado que determina. Escuta só essa notícia, gente. Frango e carne estão mais baratos nos supermercados. Outros itens também caíram de preço e no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação do setor ficou em 1,84%, o menor patamar dos últimos 5 anos. Quando o preço do frango tá bom, a Josefa dá um jeito de incluir o alimento em qualquer receita. O sashimi que eu compro mais, eu faço carbonara, macarrão à carbonara com frango. Você põe frango no carbonara junto com o bacon? Sim, é bacon, frango e linguiça calabresa. Dependendo da quantidade, o quilo da coxa de frango nesse açougue sai por R$10. Depois de 2 anos de alta, o frango voltou a cair. A baixa no acumulado do ano é de mais de 11%. A carne bovina também apresenta queda de 5% esse ano. E no acumulado dos últimos 12 meses, a baixa já supera 9%.
E não são só as carnes. O índice acumulado de inflação nos supermercados, que mede quase 300 itens, ficou em 1,84% no acumulado dos últimos 12 meses, menor patamar em 5 anos. Em maio, houve recuo nos preços de óleos, panificados e adoçantes. O mesmo aconteceu com as frutas, legumes e verduras. O processo de desaceleração inflacionário é bastante consistente e contribui para uma melhora no orçamento familiar, na composição das compras familiares. Todos os grupos ou estão em processo deflacionário, como é o caso da carne bovina, o caso do frango, ou estão em processo de desaceleração robusta. Para esse ano, nós temos a expectativa de uma inflação muito melhor do que foi ano passado. E o volume de vendas do comércio varejista brasileiro apresentou variação de 0,1% em abril, na comparação com o mês anterior. O resultado veio depois de altas de 0,8% em março, de 3,8% em janeiro e de uma estabilidade em fevereiro. A variação positiva de abril foi sustentada principalmente pelo setor de supermercados e alimentos, que apresentou o maior crescimento desde março de 2020. O resultado pode ser explicado pelas vendas da Páscoa, que este ano foram concentradas em abril. Os dados fazem parte da pesquisa mensal do comércio e foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. E a formalização de um microempreendedor individual garante a ele um ganho de até R$ 395 a mais do que um MEI que não é legalizado. Para os que têm CNPJ, também se dedicam mais ao negócio do que aqueles que não são formalizados. Essas são algumas das conclusões de uma pesquisa realizada pelo Sebrae e é sobre ela que eu converso agora ao vivo com o diretor técnico da entidade no Paraná, o César Rissetti. César Rissetti, que está sempre aqui com a gente, toda semana aqui no Jornal do Empreendedor, primeira edição. César, um bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia, Bruno. Então, ficamos assim positivamente impactados, o que é bom, né, pela pesquisa aí recém-realizada pelo Sebrae e a Fundação Getúlio Vargas. É verdade, César. Um levantamento, né, César, que trouxe aí um dado muito importante para o empreendedorismo e para a economia do país, né? Sim, desde que a gente, o Sebrae junto com o Congresso e o Poder Executivo, criaram condições para uma formalização mais rápida, com menos custo, e uma das figuras que na época foi criada é o microempreendedor individual. Um dos objetivos era exatamente, a partir da formalização, você garantir condições melhores para quem empreende, em especial para quem já empreendia, chamado empreendedor por conta própria, que não tinha o CNPJ naquela ocasião, e que a formalização daria a ele benefícios que ele não tem enquanto não tem o CNPJ. E a pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas do Sebrae mostrou que, de fato, a formalização tem impactado em até 25% a renda de quem é formal em relação àqueles empreendedores que ainda não se formalizaram. Nós estamos falando aí de quase 15 milhões de empreendedores que formalizaram e que hoje têm o seu CNPJ. Então, existe, né, uma condição diferente. Em especial, a pesquisa mostra que a dedicação maior que a pessoa tem ao formalizar o seu empreendimento e se vê como um empresário, né, que tem o seu cadastro de pessoa jurídica, tem uma dedicação maior ao trabalho, encontra mais oportunidades de negócio e, com isso, ele consegue aumentar a renda, né, dele como empreendedor. Então, uma pesquisa que mostra que, de fato, o caminho, né, correto, né, tomado de melhorar a condição para as pessoas formalizarem os seus empreendimentos. César, os dados mostram que essa formalização, que o MEI vale a pena não somente para os empreendedores, né, para quem empreende, mas também para a sociedade como um todo, né? Além de toda a renda gerada, você tem um impacto aí
você tem um impacto que chega a 70 bilhões de reais na economia. Então, esses empreendedores, a partir do momento em que ele aumentou a renda dele, em relação a não formalizado, você tem um incremento na renda do país, no PIB, no Produto Interno Bruto, de 70 bilhões de reais. Então, isso impacta mais emprego, porque esse empreendedor pode contratar outras pessoas, carteira de trabalho assinado, que gera mais renda, gera tributação, tem um impacto em impostos, acaba contribuindo para a arrecadação tributária do país e aumenta as oportunidades. Então, a renda do país aumenta em função da formalização das pessoas. É a questão de trazer à luz a renda gerada, o negócio gerado por esses empreendedores, que enquanto estavam na informalidade, você não tinha aquilo sendo contabilizado formalmente no país, e quando ele formaliza, mais negócio, vende, presta serviço para um condomínio que exige CNPJ, presta serviço para o governo que exige uma nota fiscal, presta serviço para outra empresa, no prestação de serviço para outra empresa que precisa do CNPJ, uma nota fiscal, e à medida em que isso vai gerando mais nota fiscal, mais renda, mais imposto e um crescimento positivo em função dessa formalização desses empreendedores. É verdade, César. 1 a cada 12 brasileiros tem um CNPJ de MEI no país, ou seja, cada vez mais os empreendedores percebem a importância de se formalizar. César Rissetti, quero agradecer aqui mais uma vez a sua participação ao vivo com a gente no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Eu agradeço, Bruno, e que venham mais formalização, mais empreendedores, já que, como a gente viu, o segundo sonho do brasileiro é empreender. Então, que empreenda na formalidade com todas as condições favoráveis. E no próximo bloco, 9 montadoras aderem ao programa de redução de impostos. Além de carros, caminhões também estão com desconto. É rapidinho, eu volto já já. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, ao vivo e para todo o Brasil. Saiu a lista de todos os carros 0 km impactados pela medida do governo, que tenta reaquecer o mercado. 9 montadoras aderiram ao programa para reduzir impostos de 31 modelos que custam até R$ 120 mil. 9 montadoras aderiram ao programa para reduzir impostos de 31 modelos que custam até R$ 120 mil. Os descontos variam de 2 a 8 mil e será maior se o carro for mais barato, com mais peças nacionais e menos emissão de poluentes. As montadoras já oferecem modelos por menos de R$ 60 mil. Ônibus e caminhões também entraram na lista. O programa foi anunciado no mês passado, com prazo de 4 meses ou até que os R$ 500 milhões de créditos tributários oferecidos pelo governo fossem totalmente repassados ao consumidor. E o avanço da tecnologia e a digitalização se tornaram grandes aliados de bares e restaurantes. Além de ser importante para a divulgação do negócio, a tecnologia se tornou parte essencial da administração. Confira na reportagem de André Lage. Os restaurantes estão cada vez mais presentes nas redes sociais. São fotos e vídeos dos mais saborosos pratos elaborados com capricho. Pizzas, sobremesas, entre outros alimentos que ressaltam os olhos e enchem a boca. Este estabelecimento também está na internet. Há mais de 30 anos em Brasília, com o tempo se modernizou e hoje tem uma rotina diária de postagens. Tudo para atrair os clientes. A gente trabalha com uma gestão de marketing muito bem elaborada, com planejamento estratégico, além de somar, tá sempre movimentando as redes sociais, com um post, um stories ou todo patrocinado dentro de uma demanda e dentro de um planejamento a fim de convencer o cliente e trazer o cliente até o restaurante. E não são apenas as redes sociais que têm atraído os empreendedores do ramo alimentício. O mundo digital também tem agregado na gestão do negócio. O que antigamente era feito por meio de anotações, agora está sendo substituído por modernos softwares.
O Wesley, por exemplo, trabalha com um que tem sido uma mão na roda para a empresa. O programa auxilia no controle de custo, de produção, de venda e até na agilidade do pedido do cliente. Hoje em dia, com alta demanda, não só do restaurante, né? É inviável a gente estar fazendo comanda como era antigamente, de tirar pedido da mesa no bloquinho de papel. Hoje a gente trabalha com um sistema operacional chamado ERP, e tem vários no mercado, né? O nosso, a gente programou ele para dar uma gestão operacional onde a gente tivesse um delay menor entre o que é comandado na mesa até a produção. Hoje o nosso garçom comanda o pedido, é executar o pedido, comandar é mandar um pedido, um chopp, vai direto já para cada área destinada àquela produção. No caso do chopp, vai para o bar, no caso da pizza, vai para a pizzaria, no caso de uma massa italiana, vai para o setor da cozinha. E isso facilita muito porque é on time, né? Acabou de tirar o dedo ali de enviar o pedido e já foi para o sistema de venda. Isso tira um delay muito grande do garçom ter que se deslocar para entregar uma comanda, como era antigamente, entregava uma comanda no bar, entregava uma comanda no caixa. Então isso facilita muito a venda e principalmente um menor tempo de espera de consumo do cliente. Assim como o restaurante do Wesley, 83% dos estabelecimentos utilizam algum tipo de software para controle de vendas. 75% usam ferramentas para o controle financeiro e 67% adotam soluções para o sistema delivery. A pesquisa é da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. O levantamento, feito com mais de 1.500 estabelecimentos, revelou que 99% deles estão nas redes sociais. A gente acabou de sair de uma pandemia, né? E durante essa pandemia, como a gente teve muitas restrições ao funcionamento dos bares e restaurantes, muitos deles ficaram fechados por um tempo e depois puderam abrir, mas abriram com restrições. Para poder sobreviver, a chave para esses bares e restaurantes foi ganhar produtividade, foi fazer mais com menos. E aí é que entram as ferramentas digitais. Quando você tem um software, por exemplo, para te ajudar a calcular as vendas, você economiza tempo que você gasta com esse controle, porque é feito de modo automatizado, para poder usar em outros aspectos da gestão do bar e restaurante. Quando você consegue ter uma ferramenta de marketing digital para chegar a um público novo e trazer mais gente para o seu bar e restaurante, você aumenta as vendas e também tem ganho de produtividade. Então, o digital foi a maneira como muitos bares e restaurantes conseguiram, durante a pandemia, sobreviver, ganhar produtividade, e esse legado está ficando. Muitas empresas buscam auxílio jurídico quando recebem uma cobrança judicial ou quando precisam resolver um problema. Mas contratar uma consultoria jurídica permite ações preventivas que evitam dores de cabeça. E sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com a Roberta Vongelita. Roberta, seja muito bem-vinda ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia para você. Muito obrigada, bom dia. Roberta, quais as vantagens da consultoria jurídica, principalmente para os micro e pequenos negócios? A consultoria jurídica, ela evita com que o empresário ele tenha alguma ação trabalhista, alguma questão assim, em que possa vir a acabar com a empresa dele, né? Os passivos trabalhistas sejam altos e que isso pode ser muito bem evitado por meio de um contrato bem elaborado, de uma instrução jurídica muito bem feita, que evita aí essa dor de cabeça futura. Agora, Roberta, a gente sabe que cada negócio é único e, por isso, os advogados eles devem estar atentos e fazer contratos personalizados com as adaptações, né, que são necessárias para cada tipo de contrato, né? Exatamente. Não existe isso de ser um contrato modelo para todas as empresas. Você tem que entender muito bem como que é aquele serviço que vai ser oferecido, ou então qual que é o sentido da contratação que aquela empresa vai fazer. Tudo isso tem que ser muito bem conversado com o empresário antes de ser elaborado um contrato para exatamente falar sobre o trabalho dele. Roberta, a consultoria jurídica, ela é uma, digamos assim, uma alternativa mais eficiente, né? E com melhor custo-benefício, pois, acredito eu, garanta aí uma proteção legal do negócio e evita, né, dores de cabeça, problemas futuros, né?
Exatamente, porque quando a gente coloca num contrato, por exemplo, uma multa caso não seja cumprido o serviço, ou então até instrui o empresário no momento em acontecer uma demissão com um funcionário ou alguma coisa assim, até a organizar a documentação da empresa, isso tudo a gente evita com que tenha futuros problemas, né? Então, é algo em que é importante o empresário investir, pois realmente ele vai economizar muito dinheiro lá na frente. E outra coisa também, Roberta, é que um advogado especializado, ele evita que o empresário aceite cláusulas abusivas de contratos, obrigações indevidas e também mantém a empresa amparada juridicamente, prevenindo de futuras multas e perdas, né? Com certeza. A gente costuma falar que o papel aceita tudo, né? Então, muitas vezes vem contratos abusivos com cláusulas ali que você olha e que você diz que realmente não pode. E depois, no judiciário, pode ser comprovado que aquele contrato é abusivo, mas se a gente pode evitar isso antes, né? A assessoria jurídica ela faz uma análise desse contrato, conversa com a outra empresa, enfim, faz toda essa negociação contratual antes de fato acontecer a assinatura desse contrato. E é importante a gente ressaltar aqui, né, Roberta, que esse investimento em uma assessoria jurídica, ele é indicado para todo tipo de empresa, seja uma micro, uma pequena, uma média empresa, ou seja, de todos os tamanhos e segmentos, o que, claro, vai oferecer aí uma orientação adequada no dia a dia do empreendedor, né? Sem dúvida nenhuma, assim, às vezes os empresários, os microempresários pensam, mas só sou eu não tenho necessidade em ter isso, e às vezes é justamente esse que mais precisa, né? Ele que realmente ali está começando o seu negócio, já começa estruturado, sem ter problemas, porque imagina tu já ter um problema jurídico logo no comecinho, então já começa tudo estruturado, e para os empresários maiores tem também toda essa questão de saber de contratar ou CLT ou PJ, porque isso também pode dar uma dor de cabeça lá na frente. Roberta Vongelita, advogada, especialista em assessoria jurídica, quero agradecer aqui a sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Agora, um pouco de agronegócio, o agro. A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais divulgou nova previsão para exportação de grãos. Em relação à soja, o volume previsto para junho é de até 14 milhões e 750 mil toneladas. Até a semana passada, a expectativa era de 13 milhões e 111 mil toneladas. A expectativa para as vendas externas do milho caíram de 1 milhão e 658 mil para 1 milhão 591 mil toneladas. E a perspectiva do trigo subiu de 33 mil para 58 mil toneladas. As previsões são divulgadas semanalmente. O Dia dos Namorados foi bom para o comércio online e superou as expectativas. As vendas de pequenos e médios negócios no comércio online aumentaram 20% em comparação com o ano passado. O faturamento chegou a 194 milhões de reais, número superior a 2022, com 161 milhões de reais em compras. O setor de moda foi o segmento que mais vendeu, faturando 71 milhões de reais. Fretes mais rápidos ajudaram também a alavancar os negócios, além de campanhas promocionais. Os dados são da Nuvem Shop, plataforma de e-commerce que tem mais de 110 mil lojas online. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã. Eu volto amanhã. Até lá. Tchau.